Algo extremamente assustador aconteceu comigo cerca de um mês atrás. Para dar um breve histórico, moro sozinho em uma casa pequena em um bairro movimentado. Moro lá há cerca de um ano e tem dado tudo certo. Planejo me mudar para uma casa um pouco maior em um bairro melhor quando tiver mais dinheiro economizado. Trabalho em um escritório com horários bastante padrão. Bem, um dia, depois de chegar em casa do trabalho, peguei minha correspondência como de costume. Havia um envelope na caixa de correio que eu não sabia de onde vinha. Não havia selos de nenhum tipo. Fiquei curioso com isso, então decidi abrir primeiro. Entrei e abri o envelope para ver algumas fotos. Pareciam estar impressas em uma folha de papel, não de boa qualidade, como se não tivessem sido reveladas ou algo assim. Mas havia 5 fotos diferentes e todas eram de mim. Uma delas era eu caminhando na calçada, como todos os dias quando ia trabalhar. Eu tinha que estacionar em um estacionamento que ficava a algumas quadras do meu trabalho e depois caminhar até lá na lateral da rua. A cidade geralmente era bastante movimentada. As outras fotos também eram todas de mim, algumas eram de mim no estacionamento saindo do meu carro. A última era de mim dentro do meu carro em um semáforo. Fiquei realmente assustado com tudo isso. Não havia palavras ou escritos, apenas essas fotos. Não sabia o que fazer. Será que alguém estava me perseguindo? As fotos foram tiradas de uma distância decente e pareciam estar ampliadas um pouco. Eu não tinha ideia de onde foram tiradas ou por que essa pessoa estava tirando fotos de mim. Estava tão assustado que fui até a delegacia naquela mesma noite. Contei a história para a polícia de que recebi essas fotos em um envelope pelo correio, sem explicação. Conversei com a polícia por um tempo, mas no final do dia, não havia muito que pudesse ser feito. Não fui ameaçado ou algo assim, e não havia lei contra tirar fotos em público. Eles me disseram para mantê-los informados e tentar ver se eu notava algo estranho. Então, nos próximos dias no trabalho, na verdade olhei em volta quando saí do meu carro e caminhei de ir para o escritório, mas poderia ter sido qualquer um. Havia tantos prédios ao redor e tantos possíveis lugares para se esconder. Mas a boa notícia nos próximos dias foi que não recebi mais nenhuma foto. Mas isso mudou cerca de uma semana após o primeiro lote. Recebi outro envelope na minha caixa de correio. Desta vez, havia mais fotos, 5 a mais, todas de mim novamente, mas desta vez eram de mim saindo do meu carro quando chegava em casa do trabalho. Fiquei aterrorizado. Essa pessoa sabia onde eu morava. Olhei ao redor do lado de fora, mas não notei ninguém. Minha rua podia ficar bastante movimentada às vezes, então seria fácil não ser tão perceptível. Depois disso, contei à polícia novamente, mas ainda não havia muito que pudessem fazer. Agora, depois disso, não recebi outro envelope. Já se passou cerca de um mês e tudo está bem. Não sei se vou receber mais alguma coisa e se essa pessoa parou ou o que. Ainda me assusta muito. Atualmente, estou procurando outro lugar para morar, seja um apartamento ou outra casa. Também encontrei um estacionamento diferente para o trabalho. Não tenho certeza se isso teve algum impacto na pessoa não tirar mais fotos de mim ou o que. Ainda me pergunto quem fez isso e por quê. Eu morava em um prédio antigo. Meu nome é Sabrina e isso aconteceu há cerca de 5 anos. Meu apartamento tinha um quarto e um banheiro e meio. No geral, não era o melhor lugar, mas eu não me importava. Eu morava no 2º andar e havia muitas outras pessoas no prédio. Vários meses depois que eu me mudei, ganhei um novo vizinho ao lado. O nome dele era Arthur e ele era esquisito desde o começo. Eu lembro que a maneira como ele me conheceu foi estranha. Eu saí do meu apartamento e estava andando pelo corredor quando ele chegou por trás de mim e tocou no meu ombro, me assustando. Ele se apresentou e foi muito desconfortável. Ele me disse que morava ao lado e, a partir daquele momento, pensei que talvez ele fosse apenas um cara esquisito, mas que não tinha nada demais. Ele falou comigo mais algumas vezes e não parecia tímido. Na verdade, da próxima vez que o vi, ele estava parado no corredor, sem parecer ter um destino. Quando saí do meu apartamento, ele se aproximou e perguntou se eu queria ir até a casa dele. Eu disse que estava ocupada e que tinha que ir a algum lugar, então recusei.
Depois disso, Arthur tentou me convidar para sair algumas vezes quando me via no corredor, mas eu disse não todas as vezes. Ele me parecia um pouco estranho e assustador. Todas essas interações aconteceram no primeiro mês que ele morava lá. Estava começando a ficar irritante, porque parecia que quase metade das vezes que eu saía do meu apartamento, ele saía depois de mim ou estava no corredor. Uma noite, eu estava no meu apartamento e fui levar o lixo para fora. Não tínhamos um depósito de lixo no meu andar, então tínhamos que descer até o porão. Coloquei meus chinelos e saí do meu apartamento, desci até o porão e voltei em uns 2 ou 3 minutos, no máximo. Quando voltei para o meu apartamento, já era tarde e eu estava cansada, então decidi me preparar para dormir. Não estava necessariamente planejando dormir imediatamente, provavelmente só assistir alguns programas na cama. Comecei a apagar todas as luzes do apartamento e, quando passei pelo armário de vassouras, ouvi um barulho estranho vindo de dentro. Isso era muito estranho, eu não sabia o que poderia ser. A última coisa que eu esperava era que tivesse alguém lá dentro, mas quando abri a porta, vi Arthur dentro do armário. Eu me afastei e comecei a correr para o meu quarto. Arthur saiu do armário e começou a me perseguir. Quando entrei no quarto, bati a porta, mas não tive tempo suficiente para trancá-la. Arthur chegou em segundos e começou a abrir a porta. Eu tinha um lavabo anexado ao meu quarto e corri para a porta dele. Entrei e fechei a porta atrás de mim, logo antes de Arthur entrar no meu quarto. Essa porta tinha uma fechadura ligeiramente diferente e consegui trancá-la a tempo antes que Arthur a alcançasse. Ele tentou abrir a porta e depois começou a bater nela. Felizmente, eu tinha meu celular no bolso e liguei para o 190 o mais rápido que pude. Nem Arthur nem eu dissemos nada nesse momento. Depois de tentar abrir a porta do banheiro várias vezes, Arthur começou a bater nela. Finalmente, gritei que tinha chamado a polícia e falei com a operadora do 190, contando exatamente o que estava acontecendo. Nesse momento, Arthur finalmente se afastou da porta do banheiro. No entanto, eu não sabia se ele tinha saído do meu apartamento ou estava em outro cômodo, então fiquei escondida no banheiro. Parecia uma eternidade até a polícia chegar. Não ouvi nada nesse tempo e, quando eles chegaram, finalmente saí do banheiro, mas Arthur não estava mais no meu apartamento. Eu disse à polícia onde ele morava, obviamente ao lado, mas Arthur tinha ido embora. Eventualmente, a polícia conseguiu localizá-lo. Aparentemente, ele já tinha se metido em problemas semelhantes no passado e tinha um histórico. Obviamente, eu não tranquei minha porta quando fui levar o lixo para fora naquela noite. Arthur deve ter entrado nesse momento. Ele entrou e se escondeu no meu armário. Estou feliz por tê-lo encontrado quando encontrei, embora tenha sido um dos momentos mais assustadores da minha vida. Atualmente, moro sozinho em uma casa há alguns anos e descreveria o bairro como tranquilo. Há muitas outras casas ao redor e a maioria dos vizinhos é muito amigável. No ano passado, mal vi minha vizinha do lado oeste, lá apenas 1 ou 2 vezes notei sua presença. Até onde eu sabia, só havia uma mulher morando lá. Seu quintal ficava ao lado do meu, então eu teria notado se ela saísse de casa, mas nunca vi. Era um pouco misterioso, mas nada tão preocupante. Uma noite, eu estava em casa, já era tarde e eu estava me preparando para o dia seguinte. Percebi que não conseguia encontrar minha carteira. Depois de procurar por alguns minutos, pensei que talvez a tivesse esquecido no carro. Às vezes, ela caía do meu bolso. Meu carro estava estacionado na entrada, então saí de casa e fui até ele. Estava muito escuro e quieto. Abri a porta do motorista e, com certeza, minha carteira estava no banco. Peguei-a e comecei a voltar para casa, mas, ao fazer isso, notei que minha vizinha estava fora de casa. Ela estava em seu quintal, não muito longe, e parecia estar me observando. Parecia estranho estar fora tão tarde, e eu realmente não sabia o que ela estava fazendo. Simplesmente me virei e caminhei de volta pela entrada até a casa. Quando entrei na cozinha, coloquei minha carteira de volta no balcão, onde normalmente a deixava. Ia para outro cômodo quando notei, pela janela, que minha vizinha agora estava no meu quintal. Ela aparentemente tinha caminhado até lá e estava bem ao lado da entrada. Eu me perguntava o que exatamente ela estava fazendo. Então, a observei caminhar até minha janela.
Ela se aproximou e começou a olhar para dentro da minha casa. Foi muito estranho. Ela não acenou nem nada, apenas parecia olhar na minha direção. Em seguida, ela se abaixou rapidamente. Eu não sabia o que pensar, então saí da sala. Alguns minutos depois, voltei à cozinha para ver se ela realmente tinha ido embora, mas não tinha. Ela estava agora em outra janela, olhando para dentro. Eu não sabia se ela podia me ver ou não. Eu não estava tão perto da janela e, quando a notei, me movi para trás e para um canto. Observei-a e ela ficou olhando pela janela por uns 5 minutos, até que finalmente se afastou. Depois disso, fui até a janela e a observei voltar para o seu quintal e entrar na casa dela. Fiquei muito confusa com toda essa situação. Depois disso, fui para a cama sem saber o que fazer e não vi minha vizinha por meses. Desde então, só a vi algumas vezes e nunca mencionei o ocorrido. Ainda não sei o que ela estava fazendo. Isso aconteceu quando eu era criança. Não me lembro de todos os detalhes, mas vou contar o que posso. Acredito que tinha 10 anos na época. Eu morava com meus pais e 2 irmãos em uma casa de tamanho médio. No nosso bairro, havia muitas outras casas. Eu frequentemente ia para o quintal da frente ou de trás para brincar com meus irmãos. Uma vez, eu estava no quintal da frente, mas estava sozinho. Estava brincando com uma bola de queimada e chutando-a. Em um dos chutes, a bola foi um pouco longe e acabou indo para a rua. A rua onde morávamos era geralmente tranquila e não passavam muitos carros. Mesmo assim, meus pais sempre me diziam para não sair do nosso quintal. Mas eu precisava pegar a bola, então comecei a correr atrás dela, vendo-a rolar pela rua. Quando cheguei à rua, ainda estava sozinho e a bola estava distante. Foi então que notei um homem parado na calçada. Ele estava a algumas casas de distância da minha e caminhou até pegar a bola. Havia alguns carros estacionados ao lado da estrada. O homem parecia estar de pé, como se tivesse saído de um deles. Eu me aproximei um pouco mais. Quando ele me notou, acenou. Lembro-me de pensar que ele jogaria a bola de volta para mim. Acenei de volta e estendi as mãos para pegar a bola, mas, em vez disso, ele me chamou para ir até ele. Então, caminhei até ele e, quando cheguei perto, ele perguntou se a bola era minha, e eu disse que sim. O homem então destrancou o carro estacionado próximo à calçada. Ele tentou me fazer entrar no carro. Não lembro exatamente o que ele disse, mas acho que mencionou que me devolveria a bola se eu fosse com ele. Segurando a bola, ele entrou no banco do motorista e abriu a porta de trás. Eu sabia que não deveria entrar no carro desse homem, embora estivesse muito confuso. Não tinha certeza de quem ele era ou por que estava ali. Depois de sentar no banco do motorista e abrir a porta de trás, ele jogou a bola no banco traseiro e fez um gesto para eu entrar. Em vez disso, virei-me e corri de volta para casa. Sabia que esse homem era perigoso. Ele não correu atrás de mim e, quando cheguei ao quintal da frente, finalmente parei. Vi o homem dirigir para o lado oposto, sem passar pela nossa casa. Entrei e contei tudo à minha mãe. Ela saiu, mas o homem já tinha ido embora. Ela chamou a polícia, mas, infelizmente, eu não conseguia dar muitos detalhes. Não sabia a placa do carro nem exatamente que tipo de carro era. Até hoje, não lembro desses detalhes. O homem fugiu com a minha bola, mas, mais importante, não conseguiu me sequestrar. Lembro que, alguns anos depois, acho que tinha uns 12 ou 13 anos, estava caminhando pelo meu bairro e, por acaso, passei por uma rua próxima à minha. Raramente ia para essa rua quando criança, mas, enquanto caminhava, passei por uma casa e vi um homem no quintal. Quando vi, lembrei-me do homem de alguns anos atrás. Não estava 100% certo, mas acho que era o mesmo homem. Nunca disse nada nem fiz nada porque não tinha certeza e não queria acusar ninguém. Ainda assim, até hoje, acho que era a mesma pessoa. Atualmente, moro em uma casa sozinha. Não moro lá há muito tempo, talvez 6 meses. Isso aconteceu há poucas semanas. Para contextualizar, sempre considerei o bairro bastante comum. Não é uma área rica, mas também não é conhecida por ser perigosa. A maioria das pessoas que conheci foi muito simpática.
Claro que não conheci todos os meus vizinhos, apenas alguns durante os 6 meses em que morei na casa. Tudo estava indo bem, exceto por uma noite, algumas semanas atrás, quando algo muito estranho aconteceu. Eu estava na sala, sentada no sofá, tarde da noite, por volta das 11 horas. De repente, a campainha tocou 3 ou 4 vezes seguidas. Foi muito surpreendente e eu não sabia por que alguém estaria na minha casa tão tarde. Levantei-me do sofá e fui até a porta. Quando cheguei lá, olhei pela janela e não vi ninguém. Abri a porta e fui até a entrada, olhei ao redor, mas não vi ninguém. Então voltei para dentro de casa. 1 minuto depois, houve uma batida na porta da frente, muito alta. Fui até a porta novamente, mas, mais uma vez, quem quer que tenha batido já tinha ido embora. Nessa altura, imaginei que fossem crianças da vizinhança brincando de tocar a campainha e correr. Achei que provavelmente não voltariam. Mesmo assim, esperei perto da porta por um tempo. Depois de alguns minutos, ninguém voltou, então finalmente retornei à sala de estar. Talvez 10 minutos depois, houve uma batida forte na porta da frente novamente. Desta vez, ouvi batidas em uma janela da frente também. Corri da sala o mais rápido que pude para chegar à porta da frente. Quando cheguei, as pessoas já haviam parado, mas consegui vê-las correndo. Vi o que pareciam ser 3 homens adultos correndo do final da minha entrada para a rua. Pensei que fossem adolescentes, mas esses caras pareciam um pouco mais velhos. Ainda assim, provavelmente era apenas uma brincadeira inofensiva, mas o fato de um deles estar batendo na janela ao lado da porta era um pouco estranho. Depois de 10 minutos sem nada acontecer, voltei para outra sala. Mais algum tempo se passou e eu realmente pensei que eles tinham ido embora para sempre. Já estava ficando muito tarde. Mas então eles voltaram mais uma vez, e desta vez foi a pior de todas. Primeiro, ouvi uma batida muito forte na porta da frente. Corri até lá novamente, e, enquanto fazia isso, de repente ouvi o som de vidro quebrando. Quando cheguei perto da porta, vi que a janela da porta da frente tinha sido quebrada. Havia vidro no chão, e isso me deixou tão irritado que corri até a porta e saí. Vi os mesmos 3 homens correndo para a rua. Corri pelo meu quintal até a rua atrás deles. Eles estavam bem à minha frente, mas eu os vi entrando em uma casa quase no final da rua. Depois que todos entraram, continuei descendo a rua até chegar à casa. Meu plano era confrontá-los. Isso não era mais uma piada boba, agora era um crime. A casa deles era provavelmente a mais feia de toda a rua. Caminhei até a porta da frente e bati, mas ninguém respondeu. Continuei batendo na porta e não iria embora. Depois de alguns minutos batendo, ouvi alguém gritar de dentro para eu ir embora. Gritei de volta que eles quebraram minha janela. Houve alguns minutos de silêncio, mas então ouvi alguém vindo por trás da casa. Não consegui ver muito porque não havia luz no pátio ou algo assim. Momentos depois de ouvir quem quer que fosse chegando ao lado da casa, olhei e ouvi algo passar zunindo pela minha cabeça e acertar um arbusto. Alguém jogou uma pedra em mim. Outra pedra quase me acertou e, em vez disso, bateu na lateral da casa. Virei-me e comecei a correr. Enquanto eu saía correndo da propriedade, ouvi pelo menos 2 pessoas rindo, o que me deixou ainda mais irritado. Mesmo assim, não pude ficar lá. Voltei para minha casa e não fui seguido. Uma vez lá, liguei para a polícia. Eles chegaram pouco tempo depois, e depois de mostrar minha janela e contar o que aconteceu, foram até a casa dos vizinhos. Aparentemente, cerca de 5 adultos moravam naquela casa e a maioria deles era viciada em drogas. Eles tinham várias drogas ilegais dentro da casa. Quando os policiais chegaram à porta da frente, eles entraram em pânico e um cara tentou fugir. A polícia acabou entrando na casa e encontrando as drogas, e várias pessoas foram presas. Também registrei uma queixa contra eles por jogarem pedras em mim e quebrarem minha janela. Pouco tempo depois, a casa foi vendida para novos proprietários que a reformaram. Eu moro sozinho em um apartamento de 1 quarto. Meu prédio tem 4 andares e estou no último. Tenho gostado de morar aqui, mas quase me mudei depois de algo que aconteceu há algum tempo. Já se passaram 4 meses desde o incidente. Eu já morava aqui há tempo suficiente para conhecer vários dos meus vizinhos e saber como eles eram.
Eu os via ocasionalmente indo e vindo. Não era realmente amigo de nenhum deles. Uma noite, como qualquer outra, fui para a cama no horário de sempre, por volta das 22 horas. Lembro-me de acordar no meio da noite e ouvir imediatamente um barulho. Parecia que a porta do meu apartamento estava sendo destrancada. A próxima coisa que percebi foi que a porta da frente se abriu. Quando ouvi isso, despertei completamente e me levantei, mas não ouvi mais nada. Fiquei me perguntando o que exatamente estava acontecendo. Depois de cerca de 1 minuto, caminhei até a minha porta, que estava fechada. Então, lentamente, abri a porta. Todas as luzes do meu apartamento estavam apagadas, então eu realmente não conseguia ver muita coisa. A única luz vinha da minha janela, que estava parcialmente aberta, e havia algumas luzes de fora. Olhei para o resto do meu apartamento e, após alguns momentos, ainda não ouvi nem vi nada. Havia um interruptor de luz que eu mal conseguia alcançar. Passei a mão pela parede e então acendi a luz. Assim que a luz se acendeu, vi uma mulher estranha parada no meio da minha sala de estar. Foi uma das coisas mais loucas que já vi. Mas, então, percebi que não era uma mulher aleatória, ela era uma das minhas vizinhas. Assim que a notei, ela se moveu e começou a correr em direção à porta da frente. Ela saiu do meu apartamento e foi embora. Eu realmente não fazia ideia do que estava acontecendo, mas sabia que a mulher não deveria estar no meu lugar, então liguei para a polícia. Esperei até eles chegarem. A mulher era minha vizinha do final do corredor e eu nunca tinha falado com ela, mas a tinha visto algumas vezes. Quando a polícia chegou, contei que minha vizinha tinha invadido meu apartamento. Dei todos os detalhes do que aconteceu. Eles foram até a porta dela e bateram. Lembro que ela agiu como se estivesse dormindo e não soubesse o que estava acontecendo, negando tudo. Tive medo de que fosse apenas minha palavra contra a dela, mas, felizmente, meu prédio tinha câmeras de segurança muito boas. Depois de verificarem as imagens, ficou claro que ela havia entrado no meu apartamento. Não faço ideia de como ela conseguiu abrir a fechadura. Decidi prestar queixa contra ela e ela foi despejada pouco tempo depois. Meu prédio também teve que trocar as fechaduras. Não sei por que ela queria entrar no meu apartamento. Fico muito feliz de ter acordado na hora que acordei. Meus 2 filhos, Lucas e Pedro, são gêmeos e têm 6 anos. Há 1 ano, estávamos morando em nossa antiga casa, mas algo aconteceu que nos fez mudar. É uma longa e terrível história. Morei na minha antiga casa por 4 anos. Minha esposa, Ana, e eu nos casamos enquanto eu morava lá e tivemos nossos filhos lá também. O bairro estava mudando lentamente e não para melhor. Mas, mesmo assim, inicialmente planejávamos ficar naquela casa no futuro próximo, até que isso aconteceu. Nossa casa ficava na esquina, e a casa atrás de nós, na rua que a intersectava, estava coberta por várias árvores e arbustos altos, então raramente víamos esses vizinhos. Nosso vizinho à direita, no entanto, se chamava João. Ele tinha se mudado para lá há menos de 1 ano na época. Eu tinha falado com ele apenas algumas vezes, e sempre com dificuldade de entender por causa do forte sotaque. Ele não parecia ser a pessoa mais amigável. 2 de suas janelas davam para o nosso quintal, o que tirava um pouco da nossa privacidade. Mas, qualquer que fosse o cômodo a que essas 2 janelas pertenciam, eu nunca tinha visto as luzes acesas nelas, então sempre assumi que fosse um quarto de hóspedes ou algo do tipo. Um dia, no verão, Lucas e Pedro estavam brincando no quintal na piscina inflável e com suas pistolas de água, enquanto eu estava fora, fazendo trabalho no jardim. Em certo momento, estava indo em direção à garagem e vi João na janela por 1 segundo. Apenas meio segundo depois de notá-lo, ele se virou e saiu da janela. Foi um pouco estranho, com certeza, mas deixei pra lá. Mais tarde, naquele dia, quando o sol estava se pondo, as crianças voltaram para o quintal para brincar novamente. Estava muito quente, então eles voltaram para a piscina inflável enquanto Ana e eu estávamos na cozinha, onde ela preparava o jantar. De repente, o riso das crianças parou por um tempo e, de repente, Pedro entrou e disse que havia uma luz piscando na janela do vizinho. Tive que segui-lo até o quintal para pedir que me mostrasse do que ele estava falando.
Ele apontou para uma das janelas do andar de cima da casa de João que dava para o nosso quintal e disse que havia uma luz branca que vinha daquela janela. Imediatamente pensei no pior e perguntei aos gêmeos se parecia com um flash de câmera. Ambos disseram que sim. Eu disse a eles que era hora de se secarem e entrarem, então os ajudei a se secarem e os trouxe para dentro, onde contei a Ana sobre isso. Ela também pensou imediatamente no pior, como eu. Ela disse que eu deveria ir até a casa de João e bater na porta. Eu fui, mas ele não respondeu. O carro dele estava na garagem, então ele tinha que estar em casa. Depois de algumas tentativas de bater e tocar a campainha, desisti e voltei para minha casa. Contei a Ana que ele não estava abrindo a porta, o que tornava o que as crianças disseram ainda mais crível. Embora não pudéssemos provar que a luz branca que as crianças viram era um flash de câmera, parecia muito isso, e era preocupante. Passou um tempo, talvez até semanas, até que uma noite, quando Ana e eu estávamos no quarto, ouvimos nosso portão lateral sendo aberto e fechado silenciosamente. Ana queria que eu fosse verificar, então saí para o quintal e olhei ao redor. Acendi todas as luzes enquanto procurava, mas não encontrei nada nem ninguém. Notei que as luzes do quintal de João estavam acesas. Fui até a cerca para olhar para o quintal dele e quase pulei de susto quando ele apareceu do outro lado da cerca e perguntou se eu precisava de algo. Perguntei se ele tinha visto ou ouvido alguém passando pelo nosso quintal. Ele disse que não. Aproveitei para perguntar diretamente se ele, por acaso, estava observando meus filhos, pois eles achavam que alguém estava na janela dele tirando fotos deles brincando na piscina. A reação dele foi um pouco suspeita, ele se mostrou extremamente ofendido, quase gritando comigo por fazer tal acusação. Novamente, sem provas, não pude nem queria iniciar problemas com um vizinho. Pedi desculpas e voltei para dentro. Ana não ficou satisfeita com isso, dizendo que ele estava cheio de mentiras. O próximo incidente não aconteceu até algumas semanas depois, desta vez no meio da noite, quando estávamos dormindo, acordei com Ana me sacudindo em pânico. Olhei ao redor do quarto, confuso ao princípio, mas então ouvi os gritos das crianças vindos do quarto delas. Pulei da cama e corri escada abaixo para o quarto dos meninos. Pedro estava acordado e chorando, e descobri alguns segundos depois que seu choro e gritos tinham acordado Lucas, que também estava chorando e gritando em reação a ele. Pedro disse que havia alguém do lado de fora da janela um segundo atrás e que havia um flash de câmera vindo da janela. Senti um calafrio, mas também meu sangue começou a ferver. Tudo o que consegui perguntar foi como ele era. Ele disse que não viu. Levei as crianças para o nosso quarto para dormir conosco na cama. Com as luzes apagadas, espreitei pela janela do nosso quarto para olhar para a casa de João, que estava escura. Olhei para cada janela da casa dele e o encontrei. Ele, assim como eu, estava espiando por uma das janelas do andar de cima, naquele mesmo quarto que dava para o quintal. Saí furioso e toquei a campainha dele umas 15 vezes, mas ele nunca abriu a porta. Chamei a polícia apenas para registrar uma ocorrência contra João, assim, se futuros relatos fossem feitos sobre ele por outras pessoas, talvez a polícia investigasse. Nunca mais o vi. Às vezes, eu ficava sentado na frente esperando vê-lo lá fora, mas ele claramente evitava sair quando eu estava por perto. Por causa disso, acabamos nos mudando em um mês para uma nova casa em uma cidade próxima, que se mostrou um lugar melhor para criar as crianças. Eu era uma jovem de 34 anos, por volta de 2007, quando isso aconteceu. Estava na faculdade, recém-formada, e meu contrato de aluguel ainda não tinha terminado, então decidi ficar até o fim, o que foi uma decisão horrível. Para entender a história, preciso te falar sobre o layout do apartamento. Ao entrar pela porta da frente, há uma escada que leva ao andar principal do meu apartamento. Uma vez que você sobe essas escadas, tem uma visão completa da minha sala de estar e da porta da varanda. Se você sair pela porta da varanda, há um divisor de madeira à esquerda que separa minha varanda dos meus vizinhos. Meus vizinhos eram um casal idoso que morava lá há mais tempo do que eu. Nunca realmente interagi com eles, então não tinha ideia do que estava por vir. Tudo começou na noite em que comprei meu carro novo. Estava em pé na minha varanda lendo o manual do proprietário enquanto falava ao telefone com minha mãe e estava nevando levemente. De repente, senti uma brisa quente e um terrível cheiro de uísque.
Virei a cabeça apenas para me deparar com um homem inclinado sobre o divisor de madeira que me separava dos vizinhos. Praticamente pulei de susto e desliguei o telefone na cara da minha mãe sem dizer nada. Oi, eu sou Jake. O homem estendeu a mão para mim. Oi, eu disse. O que você está fazendo aqui fora no frio? Ele perguntou. Ah, só lendo um livro, respondi com um sorriso forçado. Então, tão subitamente quanto apareceu, ele desapareceu. Peguei imediatamente meu telefone e o livro e entrei em casa. Foi isso para a noite. No dia seguinte, enquanto me preparava para o trabalho, fui pegar o correio. Vi um bilhete saindo da minha caixa de correio. Puxei-o e dizia algo como: você é muito bonita. Posso te levar para sair? Estava assinado com o nome dele. Entrei em casa e coloquei o bilhete no balcão, me sentindo muito confusa. Mais tarde, naquela noite, estava no meu quarto lendo um livro quando ouvi gritos vindos do apartamento dos vizinhos. Estavam todos gritando um com o outro e então ouvi Jake dizer para a mãe que iria cortar-lhe a garganta. Um arrepio percorreu minha espinha ao ouvir isso. Então ouvi a porta de vidro deslizante do meu vizinho se fechar com força e passos na varanda deles. Vale ressaltar que minha parede do quarto fica bem ao lado da varanda deles e eu podia ouvir tudo. Então, senti o cheiro de cigarro e uísque novamente. De alguma forma, acabei adormecendo eventualmente, mas acordei para ir ao banheiro. Me levantei e comecei a caminhar em direção à porta do meu quarto. Depois de passar pela porta de vidro deslizante, o banheiro fica bem em frente à porta. Enquanto eu caminhava em direção ao banheiro, ele gritou: volte para a cama, passarinha. Quando me chamou de "ô passarinha", deu-me vontade de sair correndo do apartamento e nunca mais voltar. Corri para o banheiro e, alguns minutos depois, voltei praticamente correndo para a cama. Tinha apenas 18 anos e não era muito inteligente quando se tratava de escolhas como essa, então acabei dormindo. Acordei cedo no dia seguinte e senti uma brisa fria. Levantei-me imediatamente e meus olhos percorreram o quarto procurando a fonte. Não encontrei nada, então saí para minha cozinha em sala de estar e vi que a porta da varanda estava aberta e havia um bilhete no balcão da cozinha. Fechei a porta e vi que a fechadura estava faltando da maçaneta, mas isso foi o menos preocupante porque meu apartamento havia acabado de ser invadido. Peguei o bilhete com mãos trêmulas e li. Era um parágrafo inteiro sobre como eu deveria sair com ele. No final do papel estava escrito: eu prometo que não irá se arrepender. O resto do dia eu estava paranoica achando que ele voltaria e faria algo. Mais tarde, mais uma vez estava ao telefone com minha mãe e de repente ouvi correria e pancadas nas minhas paredes. O sujeito estava correndo pelo corredor e batendo nas minhas paredes e portas. Contei isso para minha mãe ao telefone e ela me disse para não atender. Então fiquei parada perto da minha porta enquanto ele batia e gritava do outro lado. Alguns minutos se passaram e então parou. Disse a minha mãe que precisava desligar e voltei para a sala de estar, congelada com o que vi. Ele estava parado no meio da sala, me encarando. Por que você não atendeu a porta? Ele disse com um tom frio. Estava no chuveiro, respondi claramente mentindo. Ok, então ele contornou o divisor e foi embora. Nunca mais o vi. Uma semana depois, meu contrato de aluguel acabou, e conversei com meu senhorio. Ele me disse que o homem, Jake, não tinha permissão para estar na propriedade, já que o limite de pessoas em um apartamento era 2 e meu vizinho tinha 3. Depois de mudar todas as minhas coisas, cerca de um mês passou sem problemas. Então, meu senhorio me ligou do nada e me contou como um casal jovem se mudou para meu antigo apartamento, e o homem havia invadido várias vezes e até quebrado as janelas. Isso mostra o quão loucas e perigosas as pessoas podem ser. Então, homem aleatório chamado Jake, vamos esperar nunca nos encontrarmos de novo. No ano passado, tive uma experiência realmente assustadora. Para dar um contexto, moro sozinho em uma casa, e foi a mesma situação quando essa história aconteceu. Tudo começou quando eu estava em casa uma noite, por volta das 21 horas ou 22 horas. Geralmente, fico acordada até tarde, então não estava prestes a dormir ou algo assim, quando ouvi uma batida na minha porta da frente. Achei isso incomum e fui até a janela para olhar. Havia uma mulher lá fora. Não sabia se deveria abrir a porta ou não.
Esperei para ver se ela iria embora, mas cerca de 1 minuto depois, ela bateu na porta novamente. Decidi abrir para ela. Ela tinha cabelos loiros compridos, parecia estar na casa dos 20 anos e estava usando uma blusa de moletom preta. Assim que abri a porta, ela me perguntou se podia entrar. Perguntei por quê, e ela respondeu dizendo que tinha um cara atrás dela. Eu disse que poderia chamar a polícia, mas ela me interrompeu e perguntou novamente se podia entrar. Não a deixei entrar e sugeri chamar a polícia novamente, mas ela disse não. Quando perguntei por que não, ela simplesmente virou e saiu rapidamente. Fiquei bastante confusa. Olhei ao redor para ver se havia um homem em algum lugar, mas não vi nada. A mulher foi embora pela rua e logo saiu da minha vista. Voltei para dentro depois disso e fui dormir. No dia seguinte, havia esquecido o encontro em grande parte. Fui trabalhar como de costume, mas depois voltei para casa e era tarde da noite. Estava na minha sala de estar e notei alguém passando pela janela da frente. Era a mesma mulher da noite anterior, e ela estava andando na rua em frente à minha casa. Eu não sabia que ela morava no meu bairro. Nunca tinha visto antes até a noite anterior. Também era incomum as pessoas caminharem pelo meu lado da rua, então isso era no geral uma situação muito estranha. Quando ela chegou na frente da minha casa, meio que parou e olhou para a minha casa. Percebi isso e então pareceu que ela meio que me notou olhando para ela pela janela. Então ela continuou caminhando peste minha casa pela rua. Eu não tinha certeza de quem ela era ou por que estava rondando o meu bairro de repente. Pensei talvez ela tivesse se mudado para baixo na rua ou algo assim, mas honestamente eu não tinha ideia. Eu a vi novamente no dia seguinte, porém. Desta vez, eu estava dirigindo para o trabalho e lembro que, depois de sair do meu bairro, um carro estava dirigindo atrás de mim, por qualquer razão. No sinal de parada, olhei para o carro atrás de mim no espelho. O motorista se parecia muito com a mulher que eu continuava vendo. Eu estava quase positiva de que era ela, mas ela estava usando óculos escuros, então não tinha certeza absoluta. Era estranho vê-la novamente, mas nem passou pela minha cabeça que ela estava me seguindo em seu carro. Mas enquanto eu continuava dirigindo, notei que ela fazia todas as curvas que eu fazia. Eventualmente, eu estava cerca de 90% certa, e ela ainda estava dirigindo atrás de mim. Neste ponto, eu estava cerca de 99% certa de que era a mesma mulher. Levei cerca de 15 minutos para chegar ao trabalho, e quando cheguei lá, ela entrou no estacionamento depois de mim. Fiquei chocada. Eu sabia que ela não trabalhava aqui, mas quando entrei onde sempre estacionava, ela dirigiu pelo estacionamento de uma maneira diferente, e seu carro saiu da minha vista. Não consegui ver se ela estava estacionando ou indo embora. Simplesmente entrei para trabalhar e não a vi pelo resto do tempo que estive lá, nem quando saí. Nos 2 dias seguintes, também não a vi. Estava um pouco mais suspeita durante esses 2 dias. Olhava um pouco mais pela janela à noite, mas não a vi. Então, uma noite, mais uma vez estava em casa sozinha, mas desta vez era mais tarde, provavelmente um pouco depois da meia-noite. Estava prestes a dormir, na minha cama, quando ouvi um barulho alto. Vinha de fora, perto do fundo da casa. Levantei-me e fui até a porta, e foi quando ouvi outro barulho alto. Desta vez ficou claro que vinha da janela de trás, alguém estava batendo nela com algo. Não sabia quem era ou o que estavam fazendo, então fiquei no meu quarto. Fechei a porta e liguei para a polícia, informando que achava que alguém estava tentando entrar na minha casa. Pouco tempo depois, ouvi outro barulho alto, e então parecia que alguém estava dentro. Fiquei no meu quarto e tranquei a porta rapidamente. Quem estava dentro da minha casa caminhava lentamente, mas logo ouvi a porta sendo aberta em um cômodo distante. Eles nunca chegaram muito perto do meu quarto. Então parei de ouvir qualquer barulho. Demorei um pouco para perceber que provavelmente tinham ido para o meu porão. Durante os próximos 5 minutos, tudo ficou em silêncio. Então a polícia chegou. Saí do meu quarto para deixá-los entrar. Depois que entraram, avisei que achava que alguém estava no meu porão. Eles desceram e, pouco tempo depois, saíram com a mesma mulher que eu continuava vendo. Deveria ter percebido que era ela. Fiquei aliviada por ela não me incomodar mais, mas nunca entendi por que ela parecia estar me perseguindo.
Eu sou uma mulher, e a história aconteceu há cerca de 2 anos. Mudei de emprego por volta desse tempo, depois de trabalhar em um prédio de escritórios por cerca de 1 ano e meio. Havia uma oportunidade de emprego melhor para mim, então aceitei. O primeiro escritório em que trabalhei não era ruim. Gostava da maioria dos meus colegas de trabalho, e havia muitas pessoas no prédio quando comecei meu novo emprego. Embora tenha gostado ainda mais do meu novo emprego, não demorou muito depois de começar que, um dia, recebi uma mensagem de texto de um dos meus antigos colegas de trabalho, um cara chamado Jeremias. Jeremias trabalhava no escritório e, ocasionalmente, conversava comigo, mas não muito. Sempre achei ele um pouco estranho e esquisito, e várias outras pessoas no escritório também pensavam assim, era apenas por causa da personalidade dele e algumas coisas que ele fazia. Então, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu queria sair. Fiquei um pouco surpresa, e não sabia por que ele faria isso. Não estava certa de como responder, mas antes que eu pudesse, ele mandou outra mensagem. Acho que demorei muito para responder, e ele me acusou de estar ignorando ele, pois eu tinha visto a mensagem mas ainda não respondido. Nem tinha passado 2 horas. Finalmente, respondi e disse que não estaria disponível para sair com ele. Ele perguntou por que não, e eu disse que estava muito ocupada com o trabalho e coisas do tipo. Ele não me respondeu por alguns dias depois disso. Esqueci disso e não achei que ele me mandaria mensagem novamente, mas então ele me ligou no meu celular. Eu não estava esperando e não atendi. Era de noite, mas não tarde. Depois que ele me ligou, deixou uma mensagem. Lembro-me que, quando ouvi, fiquei muito assustada. Na mensagem, ele estava falando sobre como sabia que eu não estava tão ocupada para sair com ele. Disse que sabia que eu não tinha trabalhado no dia anterior e não tinha ido a lugar nenhum, e ele estava certo. Eu realmente não tinha trabalhado e não tinha saído, mas como ele sabia? Percebi que ele deve ter de alguma forma dirigido até minha casa ou algo assim. Então, mandei uma mensagem perguntando como ele sabia que eu tinha ficado em casa no dia anterior. Lembro-me que, logo depois de enviar, vi os 3 pontinhos indicando que ele estava digitando. Isso continuou por um tempo e depois desapareceu sem uma mensagem. Ele não respondeu depois disso. Comecei a prestar mais atenção lá fora quando estava em casa na noite seguinte. Pouco depois de voltar para a casa do trabalho, notei um carro estacionado na lateral da estrada. Estava em um canto que tinha uma boa vista da minha casa. Não conseguia ver dentro do carro quem estava dirigindo ou qualquer coisa do tipo, estava muito longe, mas estava suspeita. Nada de estranho aconteceu naquela noite, porém, mas na próxima noite recebi outra ligação de Jeremias, desta vez à 1 da manhã. Não ouvi até a manhã seguinte, porque estava dormindo. Ele não deixou mensagem. Mandei uma mensagem perguntando por que ele me ligou à 1 da manhã e por que estava agindo de forma estranha. Ele não respondeu, então decidi bloqueá-lo, algo que deveria ter feito muito antes. Pensei que talvez ele me desse alguma explicação ou algo do tipo. Nos próximos dias, tudo ficou bem. Então, voltei para casa um pouco tarde do trabalho. Depois, estava apenas planejando ir para a cama e estava muito cansada. Mas cerca de 20 minutos depois de chegar em casa, ouvi uma batida na porta da frente. Fui até lá e vi Jeremias parado ali. Tolo, decidi atender, pensando que poderia falar com ele e deixar claro que queria que me deixasse em paz. Assim que abri a porta, Jeremias entrou correndo e tentou me agarrar. Lutamos muito brevemente, e consegui me libertar. Tudo aconteceu tão rápido, é meio confuso na minha memória. Só lembro dele vindo em minha direção e depois consegui escapar. Corri para fora de casa, que foi meu primeiro instinto, por alguma razão. Jeremias começou a me seguir. Corri pelo meu jardim para a rua, depois entrei no quintal do meu vizinho do outro lado da rua. Surpreendentemente, Jeremias parou de me seguir quando chegou na rua. Vi que ele correu em uma direção diferente, depois foi até a esquina e entrou em um carro e foi embora. Voltei para casa depois disso e liguei para a polícia. Eles vieram pouco tempo depois, e contei tudo o que pude sobre Jeremias. Resumindo, consegui uma ordem de restrição contra ele, e ele não me incomodou desde então. Meu nome é Francisco, e costumava trabalhar em uma loja de artigos esportivos quando era mais jovem.
Isso foi quando tinha uns 19 ou 20 anos e morava com meus pais quando não estava na faculdade. Trabalhei na loja de artigos esportivos desde o último ano do ensino médio e trabalhei lá por cerca de 3 anos no total. Durante meu primeiro intervalo de verão da faculdade, houve um novo funcionário na loja, uma garota chamada Emily. Ela tinha mais ou menos minha idade, era baixa, de cabelos escuros, e não sabia muito sobre ela além disso. Não tínhamos muitos funcionários na nossa loja. Geralmente, seriam de 5 a 7 de nós trabalhando ao mesmo tempo. Geralmente 2 nos caixas e o resto em diferentes departamentos da loja. Não tenho certeza exatamente quando Emily foi contratada, mas ela trabalhava lá quando voltei da faculdade. Trabalhamos juntos algumas vezes. Eu trabalhava tanto como caixa quanto em alguns outros departamentos também. Algumas vezes, conversei brevemente com Emily, mas não muito. Ela parecia legal, na maior parte do tempo, mas não era realmente o tipo de pessoa com quem eu costumava sair. Lembro-me que em uma noite, acho que Emily e eu saímos ao mesmo tempo. Acredito que eram 21 horas. Eu tinha estado trabalhando perto do departamento de golfe, e ela estava em outra parte da loja. Quando estávamos saindo, ela me perguntou se eu tinha dirigido até lá, e eu respondi que sim. Então ela me perguntou se eu poderia levá-la para casa. Não me importei muito, mas perguntei primeiro onde ela morava. Era uma cidade que não ficava muito longe da minha. Seriam talvez uns 5 minutos fora do caminho, então não era um grande problema. Disse que sim, e então saímos juntos da loja. Entramos no meu carro, e ela me deu o endereço de sua casa, para onde dirigi. O lugar era um complexo de apartamentos antigo, onde ela disse que morava com o namorado. Ela foi simpática e me agradeceu por dar uma carona, e então saí e fui para casa. Não pensei muito na interação. Trabalhei no dia seguinte em um turno mais cedo. Minha disponibilidade era praticamente o dia todo na maioria dos dias, porque era verão e eu não tinha aula. Mas Emily não estava trabalhando naquele dia. Lembre-se de que eram cerca de 12 horas da tarde ou algo assim. A loja não estava muito movimentada, como costumava ser tranquila nessa hora. Eu estava trabalhando lá atrás, organizando uma das prateleiras perto dos equipamentos de beisebol, quando vi esse cara entrar no corredor e começar a caminhar agressivamente na minha direção. Ele tinha cabelos escuros curtos, como um corte militar, e não era muito alto, mas parecia forte. Ele me olhou e perguntou quem eu achava que era. Eu disse a ele que não tinha ideia de quem ele era ou do que estava falando. O cara me disse que era o namorado da Emily e me acusou de, nas palavras dele, tentar roubar a garota dele. Percebi que deve ter havido algum grande mal-entendido sobre o que aconteceu, ou então esse cara era um namorado extremamente ciumento que não confiava em Emily de jeito nenhum. Eu realmente não queria me meter nos problemas deles. Ele estava bem na minha cara, perguntando se eu achava que era durão. Eu disse a ele para se acalmar e disse que não fiz nada com a Emily, apenas a levei para casa do trabalho porque ela pediu. O namorado então me disse que o carro dele estava funcionando bem e ela poderia ter pedido a ele. Eu disse que não sabia disso e também disse que nem sabia que ela tinha um namorado até ela me contar na noite anterior. Ele pareceu se acalmar um pouco. Eu disse a ele que podia garantir que não estava tentando roubar a garota dele e que ele não tinha com o que se preocupar. Ele me disse que era melhor não, nas palavras dele, me pegar aprontando de novo, e depois saiu. Depois da interação, fiquei realmente surpreso que ele tenha ficado tão bravo. Também comecei a me perguntar se a Emma estava presa em um relacionamento ruim ou algo assim. A próxima vez que trabalhei com ela foi alguns dias depois. Quando a vi, fui até ela e disse oi. Contei a ela o que o namorado dela fez, e ela pediu desculpas, mas disse que ele ficava assim às vezes. Perguntei se tudo estava bem no relacionamento deles. Foi quando ela me disse que na verdade tinha terminado com ele no dia anterior, que seria no dia seguinte após ele me confrontar. Ela também disse que tinha voltado a morar com os pais dela. Disse a ela que sentia muito, e ela disse que estava bem e feliz por estar seguindo em frente. Depois disso, voltei ao trabalho e não vi mais a Emily pelo resto do meu turno. Naquela noite, Emily saiu por volta das 19 horas e eu saí às 21 horas, de novo. Depois de bater o ponto, caminhei pelo estacionamento até o meu carro. Quando entrei no meu carro e saí, fui seguido para casa pelo ex da Emily.
Eu sei disso porque o carro estava estacionado não muito longe de mim no estacionamento. Notei isso porque o estacionamento estava praticamente vazio e, depois de entrar no meu carro e começar a dirigir, o outro carro saiu logo depois de mim. Com os nossos dois carros sendo basicamente os únicos por perto, achei isso um pouco estranho. Então, quando sai, o carro fez todas as 3 ou 4 primeiras curvas que fiz. Quando chegamos a um semáforo, olhei para trás para ver quem estava dirigindo. Não consegui ver exatamente o rosto dele, era noite, mas ele se parecia com o ex-namorado da Emily. Dirigi o resto do caminho para casa até chegar à minha rua. Depois, não sabia muito bem o que fazer. Fui ao redor do quarteirão 2 vezes, com ele me seguindo de perto. Finalmente, decidi apenas entrar na minha garagem e fiz isso, depois saí do carro rapidamente e contornei a casa até o quintal. Não olhei para ver o que o cara fez. Sabia que meus pais costumavam deixar a porta de vidro deslizante do nosso quintal destrancada, então entrei rapidamente pela porta da frente. Quando olhei, o homem não me seguiu. Fechei a porta, a tranquei e a cobri com persianas. Depois, voltei para a janela da frente e olhei para fora. Quando fiz isso, vi o cara entrando de novo no carro e indo embora. Também confirmei que era, de fato, o ex-namorado da Emily. Pensei em chamar a polícia, mas decidi não fazer isso. Esperava que esse cara percebesse que não havia motivo para me perseguir. Não trabalhei por alguns dias depois disso. Apenas aconteceu de ter alguns dias de folga seguidos, o que foi bom. Durante esse tempo livre, um dos dias eu fui ao shopping com alguns amigos. Havia um shopping realmente grande não muito longe de onde eu morava. Estávamos fazendo algumas compras para várias coisas e eu estava me divertindo muito até perceber o ex-namorado da Emily novamente, e eu não pensei que isso fosse apenas uma coincidência. Eu não estava com medo algum porque estava com 3 amigos meus. Quando estávamos na praça de alimentação, o cara estava sentado um pouco longe em uma mesa sozinho, meio de frente para nós. Apontei para ele para os meus amigos e contei a história. Eles disseram que deveríamos ir até ele, mas eu disse que não queria que uma briga grande acontecesse ou algo assim, então ficamos lá e depois saímos. Mais tarde, vi ele andando atrás de nós a cerca de 30 minutos depois em outro local do shopping. Foi realmente assustador. Eu estava sinceramente surpreso que esse cara estava atrás de mim. Será que ele realmente pensava que eu era responsável pelo término deles? Deixamos o shopping mais tarde naquele dia e não vi mais o cara pelo resto do dia. Da próxima vez que trabalhei, Emily também estava lá. Quando a vi, me aproximei e perguntei como ela estava. Ela me disse que estava indo muito bem e que iria se mudar para outra cidade em 2 semanas. Eu disse que era ótimo, mas seu ex-namorado estava me seguindo. Ela me perguntou por quê, e eu disse que provavelmente era porque ele achava que eu era responsável pelo término deles. Ela disse que isso era loucura e que eu não tinha nada a ver com isso. Eu disse a ela para dizer isso a ele, mas ela disse que o tinha bloqueado em tudo e não ia entrar em contato com ele. Percebi que esse cara provavelmente estava apenas descontando toda a sua raiva em mim ou pelo menos estava tentando. Eu estava seriamente considerando envolver a polícia mais uma vez. Emily saiu antes de mim e eu saí do trabalho mais tarde naquela noite. Fui até o meu carro e vi outro estacionado perto de mim novamente. Era o mesmo cara. Isso estava me deixando realmente irritado. Mas, dessa vez, quando cheguei a uns 3 metros do meu carro, o ex da Emily saiu do carro dele. Ele então começou a caminhar em minha direção de forma agressiva. Perguntei por que ele continuava me seguindo, e ele não disse nada, apenas continuou caminhando em minha direção. Então ele chegou bem perto do meu rosto novamente e tentou me acertar. Eu me movi, mas ele ainda me acertou um pouco na lateral da cabeça. Tentei acertá-lo, mas errei. Então ele me acertou bem. É constrangedor dizer, mas eu basicamente apanhei. Na minha opinião, claramente não era a primeira briga dele. Para mim, foi a minha primeira briga desde provavelmente a 2ª série, então ele me acertou umas 4 ou 5 vezes, e eu talvez tenha acertado 1 ou 2 vezes nele, o que não pareceu machucá-lo muito. Eu caí no chão e depois disso ele saiu andando e voltou para o carro. Fiquei apenas feliz que ele não me chutou enquanto eu estava caído. Então ele foi embora. Eu me recompus e depois liguei para a polícia e contei o que aconteceu.
Eles vieram até onde eu estava e acabei recebendo algum atendimento médico no local, mas no geral estava bem. Eu só tinha alguns hematomas e arranhões, e felizmente, nenhuma concussão ou algo do tipo. Finalmente, consegui ir para casa. A polícia disse que investigaria o cara. Bem, no dia seguinte, fiquei sabendo que ele foi preso. Aparentemente, ele já tinha um mandado de prisão por não comparecer a alguma outra acusação, acho que era roubo, e ele tinha um histórico de problemas com a lei. Também apresentei queixa contra ele por agressão. Foi um grande alívio que ele estivesse fora das ruas e parasse de me seguir. Fiquei realmente bravo por um tempo por me envolver nessa confusão toda. Olhando para trás, estou apenas feliz por estar bem.